curva viscosidade versus temperatura do ligante asfáltico, ela é determinada por dois ensaios, o ensaio de Sabel-Furel e o ensaio de Brookfield. Nesse vídeo eu vou falar sobre o ensaio de Brookfield, certo? Mas primeiramente, a viscosidade é a medida da consistência desse ligante asfáltico. O material asfáltico, o ligante asfáltico, ele é termosensível. O que isso quer dizer? Ele muda a sua consistência de acordo com a temperatura. Nas temperaturas altas, com temperaturas mais elevadas, ele tem um comportamento de um líquido, fica de um material próximo de um líquido. Com temperaturas baixas, ele tem um comportamento de um material sólido, ele fica um pouco mais duro. Então, essa consistência, a temperatura do ligante asfáltico acaba mudando a sua consistência. Então, a temperatura varia a sua consistência. E por que isso é importante? Porque nós precisamos de uma consistência ótima, uma determinada consistência, para realizar a usinagem da mistura asfáltica. Porque eu preciso ter uma consistência que o ligante consiga envolver os agregados, tá? E da mesma forma, eu preciso também de uma outra consistência ideal para realizar a compactação dessa mistura em campo. Portanto, eu tenho duas consistências que eu preciso alcançar para realizar a usinagem da minha mistura asfáltica e também para realizar a compactação dessa minha mistura asfáltica em campo. E cada ligante, cada tipo de ligante, tem uma temperatura ideal que ele consegue chegar nessa consistência para usinagem e a consistência da compactação. Vamos ver como é que é realizado esse ensaio e um exemplo prático agora. Vamos ver então como é que a gente determina essa viscosidade do ligante asfáltico utilizando o equipamento Brookfield. Esse aqui é o esquema do equipamento, tá? Do Brookfield. Ele tem, deixa eu botar aqui, vamos ver, aumentar aqui um pouquinho. Ele tem essa parte do motor que vai girar, vai dar o torque de uma haste, de um spindle, certo? Que esse spindle vai girar dentro de uma quantidade de ligante asfáltico que está aqui nesse lado, ó, esse esquema aqui, ó. Então ele vai dar o torque, vai girar essa haste, certo? E dentro dessa amostra de asfalto. Então, quando esse ligante asfáltico estiver numa temperatura menor, essa haste vai fazer um esforço maior para conseguir girar. Então, vai se ter uma medida de viscosidade para o que o Brookfield vai marcar em poise, na unidade de centipoise ou em poise, tá? E quando ele estiver numa temperatura maior, esse spindle vai girar um pouco mais fácil. Então ele vai marcar o Brookfield aqui, o motor, ele vai marcar um esforço menor. Então vai marcar uma outra viscosidade dinâmica. E aqui tem um controlador de temperatura que para três pontos, para três diferentes tipos de temperatura, nós vamos marcar uma viscosidade, determinar uma viscosidade e aí traçar a curva viscosidade versus temperatura, tá? Ó, aqui é só o ensaio sendo realizado, o esquema do ensaio, tá aqui o Brookfield, tá? Então nós temos aqui para controlar a temperatura, aqui a parte do spindle, onde vai o ligante, e ali começa a fazer o torque, e aqui vem as medições. Ele mostra o valor da viscosidade para essa determinada temperatura. Então tá vendo ali que ele vai girando, e aí o aparelho vai marcar essa viscosidade. Deixa eu voltar aqui agora. Voltei, tá? Então vamos ver como é que quais são as temperaturas, como é que a gente determina. Peguei aqui uma tabela do Excel de um ensaio realizado. Ó, aqui, ó, viscosidade no viscosímetro Brookfield. Foi feito o ensaio. A temperatura, isso aqui vem de norma, né? Então a temperatura de 135, 150 e 170 graus. Para diferentes velocidades de rotação. Por que é feito isso? Porque assim, quando a gente aumenta a temperatura, o ligante começa a ficar muito líquido. Então fica muito fácil de girar. Ficando muito fácil de girar,
eu preciso aumentar as rotações para eu conseguir pegar um esforço dessa viscosidade, para que o equipamento consiga pegar uma certa viscosidade. Senão ele fica com uma viscosidade tão baixa, fica com um esforço tão baixo para girar, que ele não consegue marcar essa viscosidade. Por isso que, de acordo com que se aumenta a temperatura, vai aumentando a velocidade do equipamento, as rotações por minuto. Porque assim, ó, o viscosímetro, ele pega essa viscosidade, ele pega esse valor entre 10% e 20% da sua capacidade total, do esforço total dele. Então, vamos supor que eu faça uma medição na temperatura de 170 com uma velocidade de 20 rotações por minuto. Ele vai ficar num nível de esforço abaixo de 10%, então eu não vou conseguir pegar realmente a viscosidade. Por isso que se aumenta o valor da velocidade dessa rotação para que eu consiga ter uma medição mais confiável. Por isso essa diferença aqui na velocidade, tá? Tá, continuando, o que foi feito aqui? Foram feitos então, para cada temperatura e velocidade, foram feitas 3 medições, 3 diferentes amostras. Então você tem aqui a determinação da viscosidade Poise para cada temperatura, 135, 150 e 170. O que foi feito? Então fez a média e temos então a viscosidade para cada temperatura. Plota essa viscosidade no gráfico, que é essa curva aqui. E quais são os intervalos de viscosidade para determinação da compactação em campo e da usinagem? São esses aqui, ó. Isso aqui vem de norma. Temperatura de usinagem do ligante, ela tem que estar com 1,7 mais ou menos 0,2 poise. Ou seja, ela tem que ter uma viscosidade de 1,5 poise ou de 1,9, que eu coloquei aqui esses valores, ó. 1,5, estão vendo aqui em preto, tracei, ó, 1,5 poise e 1,9. Então é esse intervalo. O meu ligante, a temperatura do meu ligante tem que estar entre esses dois intervalos de viscosidade para a usinagem do ligante. Da mesma forma, para a temperatura de compactação. O que a norma traz? Que eu tenho que ter uma viscosidade, né, de compactação do meu ligante de 2,8 mais ou menos 0,3 poise. Então eu venho aqui, 2,8 menos 0,3, 2,5. Tracei a reta aqui. 2,8 mais 0,3, 3,1. Então eu tenho que ter uma temperatura do meu ligante que esteja nesta faixa de viscosidade. Traçando a minha curva, essa curva eu tracei com esses dados da temperatura e viscosidade, eu vou conseguir determinar as minhas temperaturas de compactação, certo? E a minha temperatura de usinagem. Aqui embaixo eu só fiz uma tabelinha para ficar mais fácil, porque eu coloquei a equação da reta. Eu peguei essa curva aqui e determinei essa equação. O Excel aqui faz o tratamento estatístico, né? Só determinar essa equação, aí eu consigo com exatidão determinar que para faixa de usinagem eu vou ter que ter uma temperatura entre 155 e 162. Eu realizei ali, eu coloquei na equação, ó, certo? Com esse Y de 1,09 e com o Y de 1,05, que é a viscosidade, que é a faixa entre 1,9, ó, tá vendo aqui, e 1,5. Então ele vai vir aqui, ó, 1,9. Vai bater aqui na curva, opa, 155, ó. É esse valor. 1,5 vem aqui, bateu na curva, 162. Esse valor aqui, 162. Da mesma forma, para a faixa de compactação. Bateu aqui na curva, 136. Tá vendo esse valor aqui? Veio aqui, bateu na curva, esse de 2,5, 146. Então, com esses resultados eu montei
esse quadro, onde eu tenho a temperatura de usinagem do meu ligante 155 a 162 e a minha temperatura de compactação 136 a 146. Eu tenho que estar entre esses intervalos. E a temperatura do agregado de usinagem geralmente, né, é de 10 a 15% acima da temperatura de usinagem do ligante. Então, entre 165 e 172. Por isso esse valor da temperatura do agregado. Lembrando que a temperatura do CAP convencional, do ligante asfáltico de petróleo convencional, ele não pode ficar acima de 177 graus e nem abaixo de 105, certo? Por isso que a gente faz ali a temperatura até a 170. Pode também ser feito a determinar essa viscosidade a 177 graus de temperatura, e aí tu vai determinar essa viscosidade. Mas da mesma forma, eu preciso traçar a curva, da mesma forma eu vou atingir aqui uma temperatura que vai estar abaixo do 177, do 170. Nesse caso aqui foi do 170, né? Ficou abaixo do 170. Beleza, pessoal? Eu acho que era isso sobre a curva viscosidade versus temperatura. Eu acho que é isso que a gente tem que saber sobre esse ensaio de Brookfield. Forte abraço a todos.